Sabe, é de se parar para pensar. Será que um conselho de milhares de anos atrás poderia descrever, assim, perfeitamente o nosso relacionamento com o celular hoje em dia? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar nesta análise de um sermão que é, olha, surpreendentemente atual. A ideia central é essa aí, bem direta e poderosa. Existe um perigo real naquilo que nos distrai, que nos faz esquecer de Deus. E como a gente vai ver, essa distração pode ser algo que está literalmente no nosso bolso agora mesmo. Então, o nosso percurso aqui vai ser dividido em 5 partes, tá? A gente começa com esse alerta antigo, depois identifica qual é a maior distração dos nossos dias, entende direitinho os efeitos dela e no final descobre alguns passos bem práticos para se reconectar. Bom, para a gente entender o problema de hoje, a gente precisa primeiro voltar no tempo, bastante tempo. A raiz de todo esse alerta está num texto milenar, o livro de Deuteronômio. A base para toda essa discussão vem de lá, de Deuteronômio. Para a gente ter uma ideia, esse livro é como se fosse os discursos finais de Moisés para o povo dele, sabe? Uma espécie de último aviso antes de uma mudança gigantesca na vida de todo mundo. E aqui está o pulo do gato. O maior medo de Moisés não era o fracasso do povo, mas o sucesso. Isso mesmo. O receio dele era que, com tanta prosperidade, com tanto conforto, o povo ficasse tão satisfeito que simplesmente se esquecesse da fonte de tudo aquilo. Ok, se lá atrás o grande risco era prosperidade, qual que é o nosso equivalente hoje? É aí que a análise entra e identifica a maior distração do nosso tempo. A pergunta que fica no ar é essa: o que hoje em dia tem mais poder para fazer as pessoas se esquecerem de Deus do que qualquer outra coisa? E a resposta, segundo o sermão, é essa aí, o smartphone. Ele deixou de ser só uma ferramenta e virou algo que captura a nossa atenção de um jeito que pode acabar, aos poucos, substituindo outras fontes de conexão espiritual. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, a análise traz um dado que, olha, é impressionante. Em média, os brasileiros passam 6 horas por dia no celular. 6 horas. Isso é um quarto do nosso dia. É um tempo que antes era usado para, sei lá, outras coisas. E não é um uso qualquer, né? Esse tempo é consumido principalmente por aplicativos de redes sociais, WhatsApp, Instagram, TikTok, plataformas que foram desenhadas, projetadas para capturar e manter nossa atenção pelo maior tempo possível. Tá, mas qual o problema real de passar tanto tempo no celular? A análise mostra que existem danos bem específicos, que vão muito além da simples perda de tempo. A ideia é que o uso exagerado do celular afeta a gente em 3 áreas principais. Primeiro, enfraquece a disciplina espiritual. Segundo, acaba isolando a gente das pessoas reais ao nosso redor. E terceiro, abala a autoestima por causa daquela comparação constante que a gente faz. E aqui tem um paradoxo que essa análise aponta que é muito interessante. Muitas vezes é uma luta se concentrar para orar por, sei lá, 15 minutos. Mas passar 1 hora rolando o feed, a gente faz sem nem perceber. A tecnologia tornou a distração muito fácil e o foco muito difícil. E como o palestrante lembra, é aquela velha história, né? Ninguém posta os boletos para pagar, as discussões, os fracassos. A gente só vê os melhores momentos da vida dos outros. É um filtro constante que nos leva a comparar nossa realidade com a fantasia deles. E isso acaba gerando muita frustração. Diante de tudo isso, fica a pergunta: existe uma saída? E a boa notícia é que sim. O sermão não só aponta o problema, ele também oferece um caminho bem prático para a gente se reconectar. A proposta é basicamente um plano de ação com 5 compromissos bem claros. Primeiro, começar o dia com foco espiritual, não com o celular. Segundo, definir limites de tempo nos apps. Terceiro, tirar um descanso digital por semana. Quarto, e esse é crucial, abandonar a rolagem infinita dos vídeos curtos. E por último, terminar o dia da mesma forma que começou, com foco espiritual. E para fechar, a análise volta lá na sua origem em Deuteronômio para lembrar que as consequências desse esquecimento, bom, elas não são pequenas. E é importante lembrar que, apesar do foco ser o celular, ele não é o único perigo. A análise nos recorda de armadilhas clássicas como o orgulho, as más companhias e aqueles hábitos destrutivos que a gente insiste em manter. E esse é o alerta final, direto do texto antigo. A mensagem é dura, é forte. Esquecer de Deus não é visto como um errinho qualquer, mas como um caminho que, no fim, leva à ruína espiritual. E assim,
A análise termina não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta que fica para cada um de nós refletir. Ao começar e ao terminar o dia, o que ou quem está recebendo de verdade a nossa primeira e a nossa última atenção?